Olá, queridos e queridas, boa tarde, bom dia, boa noite, do horário que você estiver assistindo. Faz, na verdade, um bom tempo que a gente não se encontra, né? Meu cabelo já deu uma espichada maior. Na verdade, enfim, várias questões acontecendo, fim de bimestre escolar, trabalhos acadêmicos, enfim, uma série de coisas. E principalmente, acho que a grande questão para mim era refletir, pensar em qual necessidade que a gente tem ainda de se pensar na proposta que a gente tinha trago para cá, que era de falar sobre a quarentena, já que nós estamos e nós já estamos, apesar de eu ainda estar isolado e conhecer algum grupo de pessoas que ainda está, na grande realidade nós estamos no novo normal. As pessoas já voltaram a trabalhar, a rotina delas já voltaram. Bom, hoje nós vamos falar sobre um conto dentro deste livro, Prazer em Queimar, é, do autor Fahrenheit 451, né, é o Ray Bradbury. E, na verdade, esses contos, eles são uma espécie de introdução ou das primeiras reflexões que esse autor faz, que esse escritor faz antes de lançar essa distopia, o Fahrenheit 451, que, aliás, eu recomendo profundamente. Para mim, que sou voltado à educação, tem um debate lá dentro que ele traz sobre a educação e sobre juventude que eu acho muito interessante em um dado momento do livro. Eu lembro que no momento quando eu li esse livro, eu até criei uma aula sobre esse trecho e eu discuti com os alunos, foi bem interessante. Enfim, Bradbury é esse autor estadunidense. E aí eu vou falar do primeiro conto dessa antologia, né, desses contos, que na verdade foram lançados esse ano, uma edição belíssima pela Biblioteca Azul. E o primeiro conto se chama Reencarnado. E basicamente, e o que eu acho muito interessante, que na verdade eu sei que tem outros textos dessa natureza, mas é a primeira vez que eu me deparo com um texto escrito para a segunda pessoa. Então, o narrador se dirige a você, que sou eu, que é você, que enfim. E na realidade, vai contando sobre uma pessoa que vai vagando, que não sabe onde está, que só tem uma vaga lembrança de algo e que tem que chegar em algum lugar. E aí no meio do caminho essa pessoa está indo e ela é abordada por outra e outra pessoa que diz ser igual a ela. E aí a gente vai percebendo que na realidade é um morto e um morto está conversando com o outro. E aí esse morto, né, que aborda essa primeira pessoa, que é o sujeito do texto, ele vai convidá-lo para uma reunião sobre os mortos, né, que os mortos vão se reunir, porque os mortos estavam saindo das tumbas e tudo mais. E, enfim, vou ler um trecho depois sobre isso. Esse personagem fala: Ah, tudo bem, eu preciso ir para outro lugar, depois a gente se encontra. Ok. É, Esse personagem continua vagando e aí ele na realidade vai chegar na antiga casa dele. E aí ele se encontra com a mulher dele. E aí ele vai tentar interagir com ela, mas a princípio ela não vê. E quando ela vê, ela fica assustada. E ela fica sem reação. E ela fica, não, não é pra você estar aqui. E ele, não, vamos sair. E aí eles começam a caminhar, tudo. E ela é muito desconfortável com ele. Ela tem uma conversa do tipo, não é pra você estar aqui. A vida continuou depois, você sumiu por 6 meses. E aí então o texto vai te dando elementos pouco a pouco. No meio do texto, pro fim, te dá o nome desse personagem. E aí, eles não vão te dando todas as informações de uma vez, o que é muito interessante. E aí você percebe que em dado momento do texto essa mulher estava grávida e isso não estava aparente. Ela fica a gente descobre que ela está grávida quando ela passa mal e vai para o hospital. E aí quando ela vai para o hospital, esse personagem a quem o narrador destina o texto, ele percebe o problema que ele está causando e aí ele volta pro cemitério, deita na sua sepultura, e aí ele dorme. E quando ele dorme, ele acorda sem uma espécie de memória. E aí, enfim,
Preciso dar o spoiler do texto, porque também tem a ver com a análise que a gente vai propor aqui. Ele acorda nascendo, então ele também é resquício desse. Enfim, ele volta, na verdade, né? Ele volta como criança, e aí a mãe tá pegando ele no colo, e aí fala: Você é a cara do pai, vou te dar o mesmo nome dele. E aí a história termina dessa forma. Então é como se fosse um morto, que ele vaga tentando encontrar, voltar para uma realidade, não consegue, enfim. Bom, dito tudo isso, tem um trecho que eu queria ler que eu acho que é interessantíssimo e serve muito para esse momento que nós estamos. Se encontra na página 13, diz assim: quando esses dois mortos se encontram, esse que parou primeiro vai dizer assim: somos uma minoria. Os recém-mortos, os recém-balsamados, recém-enterrados, somos uma minoria no mundo, uma minoria perseguida. Existem leis contra nós. Não temos direitos, declara ele num tom acolorado. O concreto freia sob seus calcanhares. Minoria? Sim. Ele o pega pelo braço, com confiança, agarrando-o com mais força e a cada nova afirmação. Somos desejados? Não. Gostam de nós? Não. As pessoas sentem medo de nós. Somos conduzidos como ovelhas até uma pedreira de mármore e aí gritam conosco, nos atiram pedras e nos perseguem como os judeus da Alemanha. As pessoas nos odeiam porque sentem medo. Isso está errado e digo mais, é injusto. Ele grunhe, levanta as mãos irritado e golpeia o ar. Você parou. Contido pelo sofrimento que ele arremessa na sua direção de corpo todo, causando impacto. Justo, justo, é justo. Não, deixa eu lhe perguntar. É justo que a gente, uma minoria, apodreça nos nossos túmulos, enquanto o resto do continente ri, canta, ri, dança, brinca, rodopia e gira e enche a cara? É justo que eles se amem enquanto nossos lábios murcham no frio, que eles se acariciem enquanto nossos dedos viram pedra, que eles façam cócegas uns nos outros enquanto os vermes nos distraem. E destroem também tem tudo a ver. Bom, a gente poderia continuar aqui, mas eu acho que esse trecho sintetiza profundamente o que nós estamos vivendo, que é uma situação de pessoas morrendo, e ao mesmo tempo a gente tem a contrapartida, pessoas continuando. E aí a gente tem uma série de análises que estão surgindo, que é de não vivenciarmos o processo de luto, ou, e aí é uma conjectura minha, de não respeitarmos o luto do outro e o que isso acaba ocasionando para nós enquanto sociedade. A gente tem então um problema muito sério posto, que é esses mortos não têm direitos, como o texto afirma. Eles não têm espaço, eles não têm legitimidade sequer para ser reconhecidos. E aí eu queria que a gente pensasse muito, muito profundamente mesmo, como é que a gente se padece, se compadece e sofre por grandes catástrofes. E a gente tem visto várias, lembrar do Líbano ontem, teve uma série de explosões, uma na Rússia e outra em outro país que eu não me lembro. Mas tá acontecendo uma série de outras tragédias também. E como a gente se compadece, se mobiliza muito mais por elas do que por algo que tem acontecido e que parece que se tornou cotidiano, rotineiro nos nossos dias. E eu acho que isso nos dá um elemento profundo, profundo, enorme, para olhar e tentar entender os genocídios das populações negras, por exemplo. Como é que essas coisas se banalizam? Como é que a morte do outro se banalizou? E um outro que não sou eu que estou isolado em casa, estou relativamente bem, ou o outro que está saindo, indo para a festa e que acha que está relativamente bem. A gente precisa ter isso muito claro. Como é que essas coisas se naturalizam? Como é que essas coisas se tornam naturais? Bom, a gente precisa entender isso. E aí, por outro lado, uma análise que eu queria fazer é. E aí eu pego deste livro aqui, né, Suicídio, Escutas do Silêncio. A gente tem tido um debate atual sobre estado suicidário.
é um debate extremamente interessante. Quem traz esse debate com maior força para o Brasil é o Vladimir Safatli, e é de uma pertinência única, porque ele vai falar, enfim, que a ausência governamental, a ausência de ações governamentais, tem feito com que a morte, o suicídio, na verdade, da própria nação seja construído e arquitetado. Entretanto, nesse livro que eu mostrei para vocês, os autores, aí são dois autores, eu vou mencionar o nome deles para vocês. É o Nilson Berenstein Neto e o Bruno Peixoto Carvalho. Eles vão dizer que há uma diferença entre o suicídio e o ato de se matar. Eles fazem essa distinção para dizer mais ou menos o quê? Que o suicídio é esse ato voluntário, é o ato desejoso. E o ato de se matar é como se fossem esses atos de sacrifício que a gente olha enfim, de religiões tidas pagãs ou, né, arcaicas, enfim, outros tipos de religião ou outros processos históricos em que os sujeitos precisam se matar, se entregar, para que toda a sociedade, todo o seu povo tenha respostas das divindades ou tenha alguma solução. Bom, eu sinto que as pessoas vítimas do Covid são essas pessoas que, em grande parte, não se suicidaram, mas entraram no ato de se matar. Uma espécie de morte para tentar salvar o próprio povo, mas que não tem servido. E em grande parte, algumas entraram nisso por justamente duvidarem. Né? Nós chegamos hoje no Brasil a um número alarmante. Eu acho que a gente não precisa ficar reiterando informações que todo mundo já sabe. Mas a grande pergunta é o que nós temos feito com tudo isso? Qual é a condição de vida que nós temos tido? E é muito assustador porque se não tinha chegado notícias até nós de pessoas conhecidas que tinham vivenciado isso, tem chegado porque tiveram que voltar a trabalhar, tiveram que voltar a uma rotina e fizeram atos de sair, de ir para festas, de fazer coisas que, enfim, resultam em algo extremamente triste. Bom, há uma outra ideia, e eu acho que isso daí vem do contexto budista, e aliás eu recomendo uma série para que vocês que trata dessa questão, tem alguns problemas a série, obviamente. O nome da série é Good Place, é uma série de comédia. Ela terminou ano passado, se eu não me engano, ou foi esse ano, agora estou um pouco confuso. Mas ela tem algumas temporadas, ela se perde um pouco no meio, mas em linhas gerais, o que ela vai tratar? Ela vai trazer uma ideia do budismo que é um pouco, e o texto também do Ray Bradbury também trabalha isso, que é de como nossos mortos voltam. E aí há uma metáfora no budismo que eu acho belíssima, que a vida é como uma onda, que na verdade ela vem e uma hora ela termina e ela acaba voltando. Mas quando ela vem, ela traz impactos consigo, e quando ela volta, ela está no meio do oceano. Então, isso significa que as vidas que vieram e as vidas que estão conosco ainda têm resquícios, ainda permanecem, elas ainda existem em alguma forma. Talvez no filho que ficou, talvez na mãe que ficou, talvez no aprendizado que essa pessoa deixou. Em certo sentido, então, essas pessoas vivem ainda. Elas ainda são lembradas. Elas ainda são sentidas no corpo. E a pergunta que eu faço é: como é que eu e você estamos sentindo essas pessoas? Não há muito mais a acrescentar. Acho que tudo que eu falasse além disso seria extrapolar uma reflexão que é o que nós, ou como nós temos sentido desses sujeitos. Deixo essa pergunta, que eu também não tenho resposta, porque às vezes a gente também se nega a sentir essas pessoas, e, e eu acho que a gente não pode deixar de senti-las. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrá-las. Eu acho que a gente não pode deixar de vivê-las. Isso não significa que eu vou me abrir para festas, que eu vou me abrir para N coisas. Não. Isso significa que eu vou lembrar delas e vou lutar para que elas sejam lembradas sim. E para que o sacrifício delas, para que esse ato de se matar, que é diferente do suicídio, seja lembrado, valorizado. E que, se não sirva de respostas, que sirva de alerta, pelo menos.
É isso, gente. Muito obrigado. Desculpa esse lapso temporal entre os vídeos, mas é porque eu também tenho digerido tudo isso e eu sinto que eu não tenho digerido tudo isso. Na realidade, eu entrei num looping de produção assustador, coisa que a gente já comentou aqui nos vídeos, algo que eu combato, mas que eu também sou um sujeito imerso dentro do capital, de uma sociedade neoliberal que valoriza extremamente a produção. Você não é humano se você não produzir, e isso é assustador. Enfim, fico com essas reflexões, aberto a debate, aberto a conversar com vocês. Espero que a gente tenha outros encontros. E infelizmente, não são encontros felizes, mas tenho esperança e expectativa de que as coisas venham a tomar mais consciência. Pelo menos isso. Se nós tomarmos mais consciência, eu acho que o mundo se torna minimamente um lugar um pouco melhor. Obrigado, gente. Até uma próxima.